delimitar bem o que nós somos, o que nós fazemos, qual é a função que o GAEMA tem. Tá? Então, rapidamente, assim, o Ministério Público, como que é a função do promotor do meio ambiente dentro da estrutura do Ministério Público, né? Todo município tem um promotor de meio ambiente responsável pela área ambiental do seu município. Tá? O que significa dizer que sim, o que significa dizer que as questões locais, né, as questões puramente locais, ficam focadas no promotor do meio ambiente local. Né? E aí o Ministério Público, em 2008, ele criou promotor, como se fosse uma promotoria regional, mas o nome na realidade é um grupo de atuação especial, inserido dentro das chamadas bacias hidrográficas, as UBRs, que são as unidades de gerenciamento hidrográficos. Então, nós temos hoje, na verdade, 12, tem um GAEMA a mais aqui, nós temos 12 GAEMAs no estado. Então, olhando o mapa, vocês percebem que boa parte do estado não está coberta pelos grupos de atuação especial. Né? Por quê? Independentemente da existência ou não do grupo de atuação especial, cada município tem o seu promotor do meio ambiente responsável. Então, aqui o GAEMA, especificamente o PCJ pega essa área aqui. Especificamente o PCJ é a única bacia do estado que tem 3 GAEMAs. Tem o GAEMA Atibaia, que fica nessa região aqui, ele está criado, mas não está instalado. O de roxo aqui é o GAEMA Campinas, e o mais escuro aqui, né, e o mais claro aqui é o GAEMA Piracicaba. A bacia é uma só, mas por uma questão de complexidade da bacia, ela acabou sendo dividida em 3, né, e atualmente 2 GAEMAs existem. Tá? Então, isso é importante a gente definir isso para vocês, os que não participaram de outras reuniões, porque o que a gente discute é que o GAEMA, justamente por ser um grupo de atuação regional, a sua atuação ela é sempre pautada para questões ambientais que ultrapassem o limite territorial de um município. Ou seja, aquele dano ambiental que ocorre no município A, B ou C, não importa o tamanho do dano, tá? Mas se ele for um dano ambiental centrado, focado no município, naquele município determinado, Campinas, Jaguariúna, Pedreira, a responsabilidade de atuação é do promotor do meio ambiente daquela localidade. Então o GAEMA ele trabalha muito mais com as questões quando as questões ambientais ultrapassam mais um município. E a gente tem um foco de atuação muito mais voltado, não para a ocorrência do dano em si, mas para o acompanhamento e desenvolvimento das políticas públicas que os municípios ou a região está realizando. Tá? Só para delimitar um pouco essa competência, porque a ideia dessa reunião é que nós temos um ato que disciplina a nossa criação, esse é o mapa da bacia PCJ, né? Nós temos um ato que é esse ato normativo 55208, depois se alguém quiser pode encaminhar por e-mail. Esse ato normativo estabelece como são as atribuições que o GAEMA tem. E ele estabelece que nós temos que fazer reuniões anuais com a sociedade civil, com os órgãos ambientais, com as entidades, com os promotores da região. E a finalidade dessa reunião justamente é discutir a forma de atuação que nós estamos tendo e as metas que nós pretendemos trabalhar para o ano seguinte. Então, o que a gente tem feito? A gente tem, o GAEMA Campinas começou em 2012. 2012 foi um ano que ficou tendo várias substituições no cargo. Eu e o Dr. Geraldo que integramos desde fevereiro de 2013. Então a gente começou a trabalhar com essas metas. Essas metas é o que a gente entende como prioridade, como aquilo que a gente tem que direcionar um pouco o nosso trabalho. Sempre lembrando naquela visão que danos ambientais locais, né, são de foco do promotor ambiental local. Tá? Então, a gente tenta, dentro a ideia da reunião de hoje, a gente vai apresentar as metas que foram fixadas no ano passado. Vocês vão perceber pelas metas, que são metas, de alguma certa forma, são metas abertas, que raramente vão se conseguir resolver em um ano. Ou seja, são metas que, provavelmente, no ano que vem, a gente vai estar, de alguma forma, discutindo elas novamente, né, demonstrando que algo que avançou, discutindo elas novamente, mas elas não são metas que se resolvam facilmente em um ano, dada essa complexidade do que a gente vai demonstrar. Mas delas, a gente extrai prioridades, né? Então, o ano passado mesmo, algumas metas que existiam do ano anterior, a gente solicitou, discutiu com a sociedade aqui para a gente suprimir essas metas.
apontando algumas dificuldades. Hoje a gente tem algumas metas que a gente também pretende suprimir, eu vou explicar ao longo delas o porquê. Também porque assim, vocês vão perceber assim, que as metas são bem amplas. Nós somos, na realidade, 2 promotores para 24 municípios, né? Temos um corpo, na verdade, de 2 analistas que estão presentes, uma oficial de promotoria que nos auxiliam na parte jurídica. Nós ainda não temos uma deficiência estrutural, nós não temos ainda um técnico especializado, lotado permanentemente no GAEMA. Diferentemente, existem outros GAEMAs no estado mais antigos que têm, às vezes, 2 técnicos a tempo integral com eles, atuando, discutindo, fazendo pareceres, estabelecendo essas metas. Nós temos uma deficiência estrutural ainda, então temos uma limitação do que a gente consegue fazer. Tá? E esse é o ato normativo desse ano de 2015, que pegou essas metas que estão aí com os senhores. A gente achou mais proveitoso distribuir as metas de 2015 que nós trabalhamos esse ano, né? Porque com base nelas é que a gente vai propor algumas manutenções, algumas supressões, algumas mudanças de texto dentro do que a gente está trabalhando. Tá? Então, basicamente é isso. Eu ia propor a gente fazer uma dinâmica assim, da gente, à medida que a gente apresentar cada meta, a gente discutindo, né? Porque a gente pode talvez ser mais proveitoso, para a gente também não chegar ao final e ter que voltar tudo no início, tá bom? Bom, uma grande meta que está estabelecida aqui é a questão do saneamento básico, né? O saneamento básico, pela legislação, ele inclui abastecimento de água, drenagem, esgotamento sanitário e a questão dos planos. Então, a gente incluiu dentro dessa meta 1, né, primeiro uma coisa que a gente já vem acompanhando já desde 2013, que é o acompanhamento da elaboração, aprovação e execução dos planos municipais de resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, estabelecia prazo até agosto de 2012 para os municípios fazerem a sua política nacional. A grande maioria dos municípios não cumpriu, os que cumpriram de forma pro forma. Então a gente vem acompanhando essa elaboração e agora estamos numa fase de acompanhamento principalmente da execução de como que esses planos têm. A gente sabe, existe infelizmente uma cultura no Brasil de que muitas vezes o plano é feito simplesmente pro forma porque a lei está exigindo que seja feito. A nossa grande preocupação é fazer com que isso saia do papel. Fora que o que a gente percebeu no trabalho é que a gente tem, na realidade, nos planos municipais, boa parte deles se configura muito mais um diagnóstico da situação do resíduo do que um plano efetivamente, ou seja, tem que ter metas, tem que saber o que cada um vai cumprir a cada ano, qual é a meta para 4 anos, como que eles vão cumprir, qual é o índice orçamentário, se está correto ou não. Então, esses são os trabalhos que a gente tem feito acompanhamento. Em relação ao abastecimento de água, a gente tem trabalhado vários aqui, eu vejo som de câmaras técnicas do Comitê PCJ, a gente tem procurado participar, dentro do possível, de várias câmaras técnicas, são 12 câmaras técnicas do PCJ, a gente tem procurado participar de várias, porque o PCJ, o Comitê de Bacia, é o que faz o planejamento regional da nossa bacia hidrográfica, que é o PCJ. Então, como é ele que faz o planejamento regional, faz os diagnósticos, tem as câmaras técnicas que discutem os temas separadamente, a gente procura trabalhar com essa questão de medidas de áreas críticas de disponibilidade hídrica. Esgoto doméstico, políticas e medidas que visem a regularidade, continuidade e funcionamento dos sistemas de tratamento. Nós temos na bacia ainda um índice de coleta em torno do tratamento, né, na verdade, em torno de 70%, 66% a 70%, qual é isso, né, mais ou menos. A gente, ou seja, nós ainda não atingimos a universalização, então nós temos acompanhado isso, vários municípios estão próximos da universalização. A gente acredita que até 2018, que quando vencem vários prazos que estão acertados com o Ministério Público para a construção das estações de tratamento de esgoto, a gente acredita que nós vamos chegar em um índice talvez bem próximo a 90% em 2018. Lembrando que a meta do plano de bacia, e é o que a gente trabalha como horizonte de trabalho do Ministério Público também, é que a bacia tenha 95% de tratamento até 2020. Tá? Então esse tem sido o nosso norte de atuação. E só lembrando que na questão do esgoto doméstico,
essa questão começou a ser tratada regionalmente em 1994 pelo Ministério Público americano, onde em 96 o promotor de Americana entrou com ações contra todos os municípios que estavam acima da montante que a gente fala de Americana, por conta da deficiência do tratamento. Isso, de alguma forma, acabou acelerando, os municípios fizeram acordos, grande parte desses acordos foram descumpridos por falta de verba, falta de planejamento, falta de orçamento, acabaram sendo de alguma forma repactuados, né? Vários pagaram multas em função disso, a gente está em algumas discussões ainda desse sentido. E aí um outro item que nós estamos trabalhando em conjunto com o item 1, que é os planos municipais de saneamento básico. Só para que vocês entendam, a Política Nacional de Saneamento Básico começou em 1997, a lei foi editada em 97, só que ela só foi regulamentada em 2010. E ela estabelece, agora teve um aumento de prazo, que todos os municípios têm que ter os seus planos municipais de saneamento básico até dezembro desse ano. Então a gente está acompanhando esses municípios, a boa parte dos municípios da bacia ainda não fizeram seus planos, estão em fase de elaboração, acreditamos que vão concluir boa parte até o final de dezembro. E nós estamos então também acompanhando, cobrando essas informações, intercedendo muitas vezes, porque tem às vezes alguns municípios, aconteceu recentemente com Hortolândia, por exemplo, que tem alguém de Hortolândia aqui, que o município, por exemplo, a empresa necessitava de dados que não eram apresentados pelo agente que é o órgão concedido lá, que é a Sabesp, e a gente teve que intervir junto à Sabesp para fornecer esses dados. Então a gente está trabalhando de alguma forma, não só cobrando os municípios que façam, mas também de alguma forma tentando interceder para que esses planos municipais saiam de uma forma um pouco mais rápidas. E nós estamos sugerindo aqui, dentro do item de saneamento básico, o acréscimo de um item que é a questão do saneamento rural. Nós estamos trabalhando numa situação que veio para o nosso trabalho. Nós fizemos um acordo, eu já falei isso no ano passado, mas nós fizemos um acordo com o município de Olambra, onde o município de Olambra vai ter que fazer um projeto de saneamento e implementar um projeto de saneamento rural até o ano de 2020. Isso pode parecer relativamente banal para todo mundo, só que não existe, pelo menos nos levantamentos que a gente está fazendo, e já fez até agora, não existe um único município no Brasil que tenha feito 100% de saneamento rural. E quando a gente fez o mapeamento do que é o saneamento rural dentro da nossa região, nós temos alguns municípios que chegam a ter 34% da sua população na zona rural. Então nós começamos a trabalhar com essa questão justamente porque, para sair daquela falsa ideia, daquela falsa premissa de que a hora que eu tiver 100% de tratamento, coleta e tratamento de esgoto no município, eu atingi toda a população, ou seja, eu tive a universalização. Porque os municípios, de uma forma geral, e essa é uma questão que a gente acompanha aqui nos planos municipais de saneamento, eles tratam o saneamento básico como saneamento urbano. E se esquecem de que há uma população rural, né? E de que há essa população rural que muitas vezes sofre problemas de contaminação por conta da falta de saneamento rural, né? E fora que é muito comum na zona rural o sujeito ou ele despeja uma fossa negra, né, que vai tudo lá infiltrado no chão, ou é muito comum, se ele tiver um córrego próximo, ele canaliza todo o seu esgoto para aquele córrego, e a gente sabe, esse córrego vai alimentar um outro córrego maior que vai chegar em algum rio e vai servir a alguma captação de abastecimento público. Então, é uma questão para a gente que está sendo importante. A princípio, nós somos o único GAEMA que está trabalhando com essa questão do Estado. A gente está apostando nessa questão, porque isso vai servir de base para um trabalho mais amplo, que é criar um termo, um modelo que a gente possa replicar para toda a bacia do PCJ. Tá? Alguma dúvida, gente, em relação à questão do saneamento? Alguma sugestão que a gente está colocando? Doutor, só uma dúvida. Como é que vai fazer esse diagnóstico de saneamento rural? Então, essa é uma questão que a gente ainda está discutindo. A gente, no caso de Olambra, que é o caso que a gente está usando como projeto piloto, nós estamos discutindo com a agência PCJ, e quem está nos auxiliando muito nisso, fez uma parceria,
é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS, eles têm uma câmara técnica que tratam sobre saneamento de comunidades isoladas, né? E a ABS, nós estamos trabalhando num termo de referência de como que isso pode ser criado como um padrão. A gente fez com que, foi uma intervenção nossa, com que o Olambra fizesse um convênio com a Embrapa de São Carlos. A Embrapa de São Carlos, chama Embrapa de Instrumentação, são eles que difundem no âmbito do Brasil um modelo de fossa de saneamento simples, que é a fossa da Embrapa, para que haja uma transferência de tecnologia. E a Embrapa nos forneceu um questionário que a gente está pensando em ser um dos elementos de levantamento de dados, para que esse questionário possa servir para balizar esse tipo de levantamento. Agora nós estamos numa fase que nós estamos discutindo, tem um professor da Unicamp, o professor Adriano, que trabalha especificamente com a questão do saneamento rural. Estão fazendo um projeto agora com a Sanasa, numa comunidade de Pedra Branca, se não me engano, né? E a ideia, nós estamos fazendo algumas correções nesse questionário, né? Então o levantamento é um levantamento basicamente de campo, né? Porque na questão do saneamento, a CAT, por exemplo, que trabalha diretamente com os produtores rurais, também, ela não tem esse dado específico do saneamento. Quando foi feito esse levantamento no projeto chamado Projeto Lupa, que foi feito em 2007, foi feito o questionamento, mas o que se discutiu depois é que muita gente fala, eu tenho, mas é porque ele tem fossa negra, não é fossa séptica, não é um sistema de tratamento efetivo, ainda que primário, né? Ele tem uma fossa negra. Então essas informações que a gente tem hoje pela CAT são graças furadas, ou seja, são incompletas, tá? Tudo bem? Eu queria também saber, doutor Rodrigo, porque, veja bem, dentro da ciência urbana, esse sistema está falido. Ou seja, dentro de uma previsão de 3 anos, esse sistema todo que a gente está estudando hoje, projetando, inclusive, as cidades para 2020, não vai ter como. Então, a gente gostaria de saber se vocês estão tendo paralelamente, porque é difícil da gente começar a implantar vamos falar, um novo conceito, sendo que ainda a gente tem esperança desse atual. Então, a gente gostaria de saber se vocês paralelamente estão tendo alguma ação já, assim, dentro dos 3, porque principalmente a parte de infraestrutura urbana é que vai estar mais afetada. Porque a água que a gente conhece hoje, inclusive, por exemplo, que a gente fala com o pessoal mesmo do PCJ, que, por exemplo, essa água que se fala tanto não existe em si, não vai, cada vez ela vai estar pior, cada vez vai estar menos. Ainda hoje estamos utilizando, então hoje Campinas está realmente reutilizando, soltando inclusive uma nova rede para poder captar o esgoto, para poder trabalhar com água, né? De uso. Então, quer dizer, a gente gostaria de saber em termos assim, futuro, será que não vai ter uma cidade exemplo? Inclusive a gente também está até de repente vai ser Holanda mesmo, a cidade que vai estar projetando inclusive essa nova concepção urbanística, porque inclusive a gente tem que assim, modelizar os conceitos, porque daqui para frente a cidade vai ter que ser sustentável. Inclusive o teu prédio aqui, toda essa colocação da cidade judiciária tem que ser autossustentável dentro é isso que a gente gostaria de saber. Me permita abordar isso. Sim. Quando for falar na questão de áreas de integração, porque acho que vai estar dentro desse... Tá. Tem 2 conceitos que nós temos aí, 2 metas, que acho que trabalham um pouco com essa reordenação urbana e não reordenação, mas melhoria dessa área urbana e rural, tá? Tinha mais alguém que tinha levantado?